Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 3. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Teu amor é real, tua paz eu marquei um encontro com Deus. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que enviaste. Vamos ler juntos o verso 3? Você pode olhar aqui para as telas? 1, 2, 3. Aleluia. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e revelação. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar as maravilhas da sua lei. Se existe um personagem que ao longo dos séculos, nos últimos 2000 anos, tem gerado polarização, debates, controvérsias, incômodos, disputas e divisões de opiniões no mundo, sem sombra de dúvidas, esse personagem é um judeu chamado Jesus, conhecido como Jesus de Nazaré, que viveu a maior parte da história em uma região de Israel, a região da Galileia. Eu fiquei apaixonado pela Galileia, lugar lindo, lugar incrível, cheio de montanhas em volta do mar da Galileia. E grande parte do ministério de Jesus foi nessa região, na região da Galileia. E sem sombra de dúvidas, ao longo dos séculos, Jesus tem gerado grandes disputas, polarização. Ele mesmo disse que isso aconteceria. Mateus capítulo 10, verso 35, Jesus diz: eu vim para gerar divisão entre os homens. E de fato, sua história divide as opiniões e visões sobre quem ele é. Além das escrituras, a Bíblia Sagrada, quantos amam a Bíblia aqui? O livro pela qual nós, os cristãos, nós temos como regra de fé, nós temos como fundamento, baseamos a nossa vida, as práticas da nossa vida é baseado nas escrituras. Nós temos as escrituras como palavra de Deus. O propósito das escrituras é revelar Jesus. Se nós lermos o capítulo 1 e o verso 1 de Apocalipse, João vai dizer que o Apocalipse foi escrito a revelação de Jesus Cristo, que ele deu para quem? Para os seus servos. A Bíblia, ela revela Jesus, amém? Jesus disse em João 5,39, examinai as escrituras, porque vocês vão encontrar nela vida, e elas mesmas que testificam sobre Jesus. Além das escrituras, existem muitos livros que foram publicados, que falam sobre Jesus. Quantos livros, artigos, quantas pesquisas, quantos documentos, estudos que fazem citações sobre Jesus, que citam os seus ensinos, que citam a sua história, que citam Jesus como líder, como um revolucionário, como um mestre, como alguém que enfrentou até o sistema religioso da sua época, e por conta disso ele foi morto. A popularidade de Jesus, a fama de Jesus, a cada dia tem crescido no mundo, enquanto que outros grandes líderes da história foram apagados,
e pouco se fala sobre eles, Jesus, a cada dia, a sua história, a sua fama continua crescendo no mundo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Nós vemos artigos, empresários, nós vemos filósofos, pensadores, pessoas que são simpatizantes, que ao falarem sobre Jesus, eles expressam admiração. Nós vemos isso nas mídias aí, na televisão, quantas pessoas que expressam admiração e respeito a Jesus. O que podemos dizer, irmãos, da arte? Quantas pinturas, quantos quadros, quantos poemas, quantas peças de teatro, quantas novelas, quantos filmes, quantas séries, documentários, quantas músicas, quantas canções que são inspiradas em Jesus, na sua história e na sua vida. Então, sem sombra de dúvida, Jesus de fato é o personagem que marcou, influenciou e ainda continua influenciando a história do mundo, e isso é um fato inegável. E negar e ignorar a existência de Jesus, ou a sua influência na história, é fingir, ou até mesmo dizer que ele não existiu. Isso é ignorância, é tolice, porque até mesmo os ateus, até mesmo os agnósticos, que negam a existência de Deus, eles não negam a existência de Jesus. Eles podem negar sim a divindade de Jesus, mas eles não negam a existência de Jesus. Existe aí entre eles a divisão entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, mas eles não negam a existência de Jesus. Por quê? Porque não só a Bíblia, mas existem diversos documentos, existem diversos escritos. A arqueologia comprova a existência, eles admitem a existência de Jesus. Eles comprovam a existência de Jesus. O calendário que nós usamos, ele é dividido. A maior parte do mundo usa esse calendário, o calendário que divide a história entre antes e depois de Jesus. Nós estamos no ano 2022 depois de Cristo, ou seja, a história, o calendário divide entre antes e depois do nascimento de Jesus. Qualquer pessoa que quando vai escrever a data, essa pessoa está reconhecendo que Jesus Cristo nasceu e dividiu o tempo entre antes e depois do seu nascimento. As religiões, elas têm a sua visão sobre Jesus. O hinduísmo, por exemplo, irmãos, é uma religião da Índia, e tem muitos adeptos aqui no Brasil e no mundo. Para o hinduísmo, eles acreditam em vários deuses, eles são politeístas. Eles acreditam que até os animais são deuses, que os vegetais são deuses. Eles acreditam que os deuses, eles se transformam em animais e em seres humanos. E eles acreditam que essa transformação é uma espécie de avatar. Então, para o hinduísmo, Jesus é um avatar, porque Jesus era um Deus que se transformou em um ser humano. Para o budismo é uma religião que ela é uma vertente do hinduísmo. O líder do budismo, ele recebeu, Siddhartha Gautama, o nome dele, ele recebeu uma nova revelação, e nessa revelação ele entende que todas as pessoas precisam trilhar um caminho da verdade até alcançar a iluminação e se tornar um Buda. Essa é a visão do budismo. O Buda não é um Deus, o Buda é alguém que alcançou a iluminação. Eles chamam isso de Nirvana, chamado de estado de suprema realização de felicidade. Então, para o budismo, Jesus é considerado um Buda que alcançou a iluminação. E alguém que alcança a iluminação na visão do budismo é alguém que não precisa mais de reencarnação, porque eles acreditam na reencarnação, e quem não alcança esse estado de iluminação precisa passar por ciclos de reencarnação até encontrar essa iluminação. Para o budismo, então, Jesus é uma espécie de um Buda. Eles têm muitos Budas, e Jesus é um Buda, mas não é o Buda mais importante para eles. Essa é a visão, é a ótica do budismo em relação a Jesus.
Nós temos também a religião islã, os muçulmanos. Existem 3 religiões que são consideradas moniteístas, religiões que adoram um único Deus: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As 3 religiões, elas são de raízes de Abraão. São religiões que adoram um único Deus. E para o islamismo, para quem não sabe, os muçulmanos, o islamismo, eles são descendentes dos árabes, são filhos de Abraão com Agar, a escrava egípcia. Todos conhecem essa história, amém? Quem conhece essa história? Gênesis capítulo 16, o filho de Abraão, Ismael. Essa religião, ela nasceu no século 6 depois de Cristo por um líder chamado Maomé, natural de Meca. Existem 2 grupos de muçulmanos, existem os xiitas, os sunitas. Os xiitas é o grupo radical, são os terroristas, são a minoria, mas a maioria são os sunitas, eles são moderados e eles têm o Alcorão como livro sagrado, é a revelação de Maomé. E existem vários trechos no Alcorão. O Alcorão cita pelo menos 26 vezes sobre Jesus. O Alcorão cita pelo menos 26 vezes, enquanto 4 vezes só sobre Maomé, ele cita 26 vezes sobre Jesus, e a única mulher que é citada no Alcorão é Maria, porque o nascimento de Jesus é citado no Alcorão, e eles acreditam que houve ali uma intervenção de Alá, e para o islamismo, Jesus é um grande profeta. Existem milagres de Jesus citados no Alcorão. Eles acreditam que Jesus, ele operou muitos milagres no poder de Alá. Eles acreditam que Jesus é um grande profeta. Eles acreditam em Moisés. Eles têm trechos da Torá no Alcorão. Mas para eles, Maomé é o último profeta, sendo o mais importante. E tanto Jesus como Moisés e o próprio Maomé, eles vieram com uma missão: levarem as pessoas a adorar um único Deus. Essa é a filosofia dos muçulmanos. Eles acreditam que Jesus não morreu na cruz. O que aconteceu no momento da prisão foi uma transfiguração, uma transformação do rosto. Eles enxergaram em Judas, foi uma troca de pessoas ali. Quem foi crucificado foi Judas, e Jesus, ele ascendeu aos céus na visão do islamismo. Jesus subiu aos céus na visão do islamismo. Assim também aconteceu com Maomé. Lá por volta do século 7, Maomé também subiu aos céus na visão do islamismo. Maomé, ele foi recebido por Jesus e por Alá. E você, querendo ou não, acredite ou não, o islamismo acredita na volta de Jesus. Eles acreditam que Jesus vai voltar junto com o último imã, o último descendente de Maomé. Eles têm uma escatologia, eles acreditam que eles vão voltar para estabelecer o reino de Deus na terra, e todos vão ter que se converter ao islamismo. Se nós olharmos também, existe também a visão dos judeus sobre Jesus. Os judeus também têm uma ótica sobre Jesus. Existe dentro da comunidade judaica, existe os judeus messiânicos, que são minoria. Eles são judeus que servem a Jesus. Eles acreditam que Yeshua é o Hamashia, Jesus é o Messias. Existe entre os ortodoxos também outros muçulmanos que são adeptos também a Jesus, porque eles estudam as profecias. Mas a maioria deles, os ortodoxos e aqueles que não são de fortes na religião, eles acreditam que Jesus foi apenas o líder judeu, um rabino, que ele, na sua época, ele fundou uma religião chamada de cristianismo. Essas são as visões que o mundo tem sobre quem é Jesus. Nós poderíamos falar aqui sobre a visão dos católicos sobre quem é Jesus. Nós poderíamos falar aqui nessa noite sobre a visão dos espíritas sobre quem é Jesus. Nós poderíamos falar aqui sobre as religiões de ordem africanas. Eles também têm a sua visão sobre Jesus, e toda essa pluralidade sobre Jesus gerou diversas visões e opiniões sobre quem é Jesus. Cada um criou o seu próprio Jesus. E aí que está o X da questão. E entra então nessa noite a palavra que eu quero compartilhar com a igreja. O grande dilema para nós, principalmente nos nossos dias, é responder essa pergunta: quem é Jesus?
E essa é a pergunta do tema da nossa reflexão desta noite. Essa pergunta precisa ser respondida para nós na nossa individualidade. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para a igreja dos nossos dias? A igreja dos nossos dias também, a igreja contemporânea, também se diverge na sua opinião sobre Jesus. Nós olhamos hoje aí várias compreensões, vários entendimentos sobre Jesus. Nós olhamos quantas denominações que tem ali na sua placa escrito Igreja de Jesus. Quantas pessoas têm Jesus, têm como cristão no seu nome, eles se dizem cristãs, eles se dizem Igreja de Jesus, tem o nome de Jesus nas suas placas, tem o nome de Jesus nos seus CNPJ, nas suas paredes, e até tem o nome de Jesus em seus ministérios, mas muitos usam Jesus para apenas buscar os seus meios para crescerem. Eles cantam músicas de Jesus, eles usam os ensinos de Jesus, mas muitas dessas igrejas e denominações têm tudo, mas só falta uma coisa: Jesus. Para muitos hoje, Jesus é apenas um amuleto. Para muitos hoje, Jesus é apenas uma ferramenta, um método para alcançar seus ideais, seus objetivos. Para muitos hoje, Jesus, meus irmãos, é apenas um meio para eles crescerem nos seus ministérios. Só falta uma coisa em muitos lugares hoje que tem a placa, que tem o nome de Jesus. Só falta uma coisa: só falta Jesus. E foi isso que aconteceu também em uma igreja lá na Ásia. Se você ler os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus escreve 7 cartas, 7 igrejas, e uma das 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3,17, eles batiam no peito dizendo: rico estamos abastados, de nada temos falta. Mas Jesus olhou para aquela igreja e diz: infeliz, miseráveis, pobres, cegos, nus. E Jesus disse para aquela igreja: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se Jesus está na porta batendo, isso significa que ele não está dentro da igreja. Porque se Jesus estava na porta daquela igreja, batendo na porta, dizendo: eu quero entrar, se alguém abrir a porta eu entrarei, cearei com eles e eles comigo, isso significa que Jesus não estava dentro daquela igreja. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Quantos estão ouvindo essa pregação? Quantos estão ouvindo essa palavra aqui? Nem todo lugar que tem o nome de Jesus tem a presença de Jesus. Nem todo lugar que coloca o nome de Jesus na sua placa. Uma coisa é colocar o nome de Jesus, outra coisa é Jesus colocar o nome dele no lugar. Aí que está a diferença. Uma coisa é dizermos: essa igreja é de Jesus. Outra coisa é Jesus confirmar a sua presença e o seu selo no meio da igreja. E essa pergunta é a pergunta da nossa geração, irmãos. A nossa geração precisa responder: quem é Jesus? A nossa geração precisa, principalmente nos últimos dias, nós precisamos conhecer quem é Jesus. Quem é Jesus para nós? Conhecer Jesus precisa ser o maior anseio da sua vida. Conhecer Jesus precisa ser a maior busca das nossas vidas. Conhecer a Jesus precisa ser a prioridade das nossas vidas. Dizemos o nome de Jesus, dizer o nome de Jesus não é suficiente. Porque eu apresentei para você aqui, as religiões falam sobre Jesus. Então dizer sobre Jesus não é o suficiente. Ter informações sobre Jesus não é o suficiente. Não basta. Usar o nome de Jesus não é o suficiente. Precisa conhecê-lo de verdade. Aleluia. Quantos podem glorificar Jesus aqui? E conhecer a Jesus está ligado diretamente, irmãos, à intimidade. Conhecer a Jesus está ligado diretamente a ter um encontro com Ele. Existe uma das palavras mais duras da Bíblia registrada em Mateus 7:21. Jesus ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele vai dizer para um grupo: Senhor, mas nós expulsamos demônios, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres. E ele vai dizer, Mateus 7:23, nunca vos conheci. Conhecimento fala de intimidade, de relacionamento.
É o que nós precisamos, irmãos, conhecer a Jesus. E o Espírito Santo faz essa pergunta para nós nessa noite: quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? Conhecer a Jesus precisa ser a nossa maior busca de vida, todos os dias. Porque somente conhecer a Jesus de forma genuína e profunda implica diretamente em ter a vida eterna. O texto que nós lemos no começo diz: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna? Que conheçam a Ti, o único Deus, e conheçam a Jesus Cristo, a qual enviaste. Conhecer a Jesus, se relacionar com Jesus, precisa ser um alvo das nossas vidas. Existem muitas opiniões sobre Jesus hoje, existem muitas visões, muitos achismos. O próprio Jesus disse que nos últimos dias muitos se levantariam. Mateus 24, verso 4, um espírito do engano nos últimos dias, muitos falsos cristos. Mateus 24, 24, ele diz sobre falsos cristos, plural. Muitos achismos sobre Jesus, muitas opiniões sobre Jesus nesses dias. E quem é que está certo? Quem é que tem a razão? Porque se são tantas opiniões sobre ele, quem é que está certo? Os da teologia da prosperidade, os pentecostais, os muçulmanos, os judeus? Quem é que tem a opinião certa? A Bíblia diz em João capítulo 3 sobre um homem chamado Nicodemos, um líder entre os judeus, respeitado da época. A fama de Jesus se espalhou na época de Nicodemos. Quantos estão ouvindo a palavra aqui? A fama de Jesus se espalhou de uma tal forma que por onde Jesus passava, multidão. Por onde Jesus passava, uma multidão seguia Jesus. E o que as pessoas estavam falando sobre Jesus nos dias de Nicodemos? Qual era a visão que eles tinham, Deise, sobre Jesus nos dias de Nicodemos? Nicodemos tinha um grupo. O nicho de Nicodemos eram os líderes, eram os sacerdotes, eram as autoridades judaicas da época. Então, no ambiente de Nicodemos, o ambiente que Nicodemos frequentava, qual era a visão que eles diziam sobre Jesus? Sabe qual era a visão que eles diziam sobre Jesus, pastora Hélia? Que Jesus era um perturbador, que Jesus era um agitador qualquer, que Jesus era alguém que estava quebrando as leis de Moisés. Foi essa informação que Nicodemos teve sobre quem era Jesus. Na visão das autoridades da época, o Jorginho, na visão dos judeus da época, para Nicodemos, Jesus era um perturbador. Jesus era alguém que veio para quebrar as leis. E eles diziam que os milagres que Jesus operava era debaixo do poder de Beelzebul. Essa era a visão negativa que eles passavam sobre Jesus, para aquele grupo que pertencia a Nicodemos. Mas do outro lado, percebemos que Nicodemos, ele estava olhando para as ruas, e lá nas ruas existia uma outra realidade sobre Jesus. Algo estava acontecendo nos dias, porque a visão que Nicodemos tinha era uma visão negativa, mas lá nas ruas existia centenas de pessoas. Existia uma multidão de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, e as suas vidas foram transformadas, alcançadas. Nicodemos, ele olhava para as ruas e ele via pessoas que foram transformadas, tocadas por Jesus, ao ponto dele olhar e ver muitos testemunhos de libertação, muitos testemunhos de milagre. Nicodemos ia até as praças e o povo estava falando lá. Você viu as palavras dele? Porque quando Nicodemos começou a pesquisar, ele viu que as palavras que ele falava era diferente. O discurso de Jesus era diferente. Aleluia. As suas palavras tocavam o coração. As pessoas choravam ao ouvir
a mensagem de Jesus. Nicodemos ouviu o testemunho dizendo: ei, ele curou um cego de nascença, ele curou um paralítico, um leproso chegou diante dele, ele tocou no leproso e ele foi curado. Nicodemos ouvia ali testemunhos de pessoas que foram marcadas profundamente por Jesus. Nicodemos ouviu um testemunho de uma mulher que ela sofria por demônios, mas quando Nicodemos olhou para aquela mulher, ele viu que havia um brilho nela, algo diferente. Porque aquele que tem um toque de Jesus, o seu rosto é diferente. Aquele que teve uma experiência com Jesus, o seu rosto é diferente. Aquele que teve um toque com o toque de Jesus sai poder. Aleluia! E o que Nicodemos fez, meus irmãos, é aquilo que nós precisamos fazer nesta noite. Nós precisamos ir até Jesus. Quantos estão ouvindo essa palavra? Nicodemos, ele foi até Jesus. Tudo aquilo que ele ouviu chamou a atenção dele. E o que ele fez? Eu preciso tirar as minhas próprias conclusões. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus não é religião, meu irmão. Jesus, você tem que provar Ele. Jesus, você tem que provar Ele. Aleluia. O que Nicodemos fez? Marcou um encontro à noite, só Jesus e Nicodemos. Meu Deus, que privilégio. E ele chega diante de Jesus, João 3:1, João 3:2, de noite, ele diz: Rabi, sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz, se não for de Deus. Nicodemos disse para Jesus: eu ouvi tanta coisa, eu ouvi tantas pessoas que foram curadas, e ninguém pode fazer isso se não for de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E Jesus olhou para ele, verso 3, e disse para ele: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se Jesus não se revelar a alguém, irmãos, se não for revelação, se não for obra do Espírito Santo, se não for um toque especial do Espírito Santo, não tem iluminação, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se não houver convencimento do Espírito Santo, se o Espírito Santo não convencer do pecado, da justiça e do juízo, se não der lugar ao Espírito Santo, meus irmãos, se não houver novo nascimento, se não houver revelação, pode ter diploma, pode ter estudo, pode frequentar a sinagoga, pode fazer teologia, pode ser até antigo dentro da igreja, pode ser amigo de crente gospel, pode ter fama no Instagram, pode ser conhecido, relevante por onde passa, pode até ter anos dentro da igreja. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Pode ser religioso, pode frequentar a sinagoga, tem que nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, não pode ver, não pode entrar no reino do céu. Precisa crer que Jesus é o Filho de Deus. Precisa crer que Deus enviou o seu Filho. Deus enviou seu Filho amado. Tem que crer. Para mim, para ter vida eterna tem que crer nisso e perdoar. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Na cruz morrer por meus pecados, por meus pecados. Quem pode cantar com toda a sua alma? Mas ressurgiu. Aleluia, só o Espírito Santo faz isso, porque Ele
Posso crer. Porque Ele vive. Levante a sua voz e declare: aleluia. Mas eu bem sei. Ninguém explica isso. Ninguém explica essa presença. Aleluia. Oh, está nas mãos. Que vivo está. Quem pode aplaudir e glorificar Jesus? Aleluia! Para Nicodemos foi declarado as palavras mais lindas da Bíblia. João 3,16. Jesus olhou nos olhos de Nicodemos e disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Aquelas palavras tocaram Nicodemos. Aleluia. Preencheu a lacuna que havia no coração daquele homem. Algo que ele procurava nos estudos, na religião, mas algo que só um encontro pessoal e verdadeiro com Ele pode acontecer. O que nós aprendemos com Nicodemos é que saber sobre Jesus não é suficiente. O que nós aprendemos com Nicodemos é que ter informações sobre Jesus não basta. O que nós aprendemos com Nicodemos é que nós precisamos também ir até Jesus e buscar profundamente conhecê-lo e ter um encontro pessoal, genuíno, verdadeiro com Ele. Aleluia. Aleluia. Foi o que aconteceu com a mulher de Marcos 5. Aleluia. Ela tocou em Jesus. Essa noite é noite de tocar em Jesus. Tocou-me, Jesus. Tocou-me. Do quê? De paz. Meu coração. Quantos foram tocados por Jesus aqui? Aleluia. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Certa feita, Jesus levou seus discípulos a uma cidade lá em Cesareia de Filipe. E Jesus chegou ali em Mateus 16 e fez uma enquete com os discípulos. O que os homens dizem que eu sou? O que os homens dizem sobre o Filho do Homem? Um título ao Messias. E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mateus 16:15, Jesus se volta para eles e diz: e vós?
e vós. E Jesus está se voltando para essa igreja nessa noite, para você. E está perguntando para nós, a igreja de Jesus nessa noite: e vós, quem dizeis que é o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito. E Pedro era como nós. Olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus disse: feliz você é, filho de Jonas, porque não foi nem carne e sangue que te revelou essas coisas. Tu és o Cristo. Pedro disse para Jesus, e Jesus falou: foi o Espírito que te revelou isso. Aleluia. A mesma coisa que Jesus falou para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Jesus quer se revelar para pessoas aqui nesta noite. Mateus 11:27, ele disse: tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Todo aquele, João 6,37, que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Todos aqueles que querem conhecer Jesus, Ele nunca vai desprezar. Todos aqueles que buscarem a Jesus, Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Por isso nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos guia na verdade. E quando o Espírito Santo vem, a Bíblia diz em João 16:13 que ele anuncia sobre quem é Jesus. Se o Espírito Santo está no lugar, haverá manifestação e revelação de quem é Jesus. Porque o Espírito Santo, ele vem para glorificar e apontar Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a glorificar Jesus. João 16:14, aleluia. Onde o Espírito Santo está, ele aponta para Jesus. Onde o Espírito Santo está, onde Jesus está, não existe autopromoção. Onde o Espírito do Cristo está, só existe um nome que é levantado, o nome de Jesus. Onde o Espírito do Cristo se manifesta, todo o ministério, todo o serviço, toda a pregação, toda a oferta, tudo que é feito só aponta para uma direção. Tudo deve ser para Jesus. Por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nós nos movemos, vivemos e existimos. A ele a glória para todos sempre, amém. Quantos podem glorificar Jesus Cristo nessa noite? Aleluia. Nós somos apenas aqueles que preparam o caminho, porque ele é o caminho. Nós somos apenas aqueles que apontam para a verdade, porque ele é a verdade. Nós somos apenas os proclamadores da vida. Por quê? Porque ele é o autor e ele é o doador da vida. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Nós somos servos, ele é o pão. O pão para o faminto. Se tem fome aqui, tem alimento de Deus. Se tem fome no lugar, tem pão vivo do céu, porque Jesus Cristo é o pão da vida. Aleluia, glorificado seja o seu nome para sempre. Nos dias de João Batista, maior profeta que já existiu, testemunho do próprio Jesus. Jesus olhou para ele e disse: não tem profeta como João Batista. Alguns dizem que são os maiores profetas. Jesus disse que foi João Batista o maior profeta que já existiu. O que João Batista estava fazendo? Pregando. Pregando o quê, Douglas? Mensagem de arrependimento lá no deserto da Judéia. Nós conhecemos o deserto da Judéia. É quente, né? João estava pregando e uma multidão.
E a fama de João se espalhou. Autoridades de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas para onde João estava. E perguntaram: quem é este? E aqueles sacerdotes, João 1,19, eles chegaram diante de João e perguntaram: quem você é? João imediatamente disse: eu não sou o Cristo. Se fosse nos dias de hoje, se fosse como nos dias de hoje, talvez essa resposta não seria tão imediata assim. Então perguntaram para João: então quem tu és? Tu és um profeta? Tu és Elias? Tu és Jeremias? Ele disse: não. Então eles perguntaram: então diga para nós precisamos responder. E por que, se você não é nenhum profeta e nenhum Cristo, então por que você está batizando? Veja a resposta do maior profeta que já pisou nessa terra abaixo de Jesus. Ele disse no verso 23: eu sou apenas a voz daquele que clama no deserto. Eu sou a voz da voz que clama no deserto. Eu sou o cumprimento da profecia apenas. E eles perguntaram: por que você está batizando? E ele diz: eu batizo com água, mas eis que vem um após mim, vocês não o conhecem. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No outro dia, João está no mesmo lugar e existe uma fila de pessoas ali, olhando para João e querendo ser batizado. De repente vem Jesus, o primo de João. Ele vem humildemente ali, ele entra no meio da fila daqueles que estavam para serem batizados no Rio Jordão. E quando João olha para aquele homem que estava ali, ele declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a proclamação de João foi: que ele cresça e que eu diminua. Onde o sol da justiça brilha, as outras estrelas não podem brilhar. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor infinito. Aleluia. Servos de todos os irmãos, que ele crê. Declare isso sobre a sua vida. Que Jesus venha crescer na sua vida. Somente ele. Aleluia. E eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Deixa eu te dar um conselho aqui. Quantos querem ouvir um conselho de Deus? Fuja de lugares onde o nome de Jesus não é levantado. Fuja de lugares, porque só existe um nome que deve ser levantado acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, porque ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Tudo é sobre Jesus. E nós nessa noite estamos diante da mesa, uma ordenança de Jesus, a mesa da comunhão. E não existe reflexão mais poderosa e profunda, não existe nome mais sublime nesta noite do que o nome de Jesus. A igreja precisa levantar o nome de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vem aqui o Beto, por favor, a Dani. Vem aqui a Thalita, em nome de Jesus. Só existe um nome que deve ser levantado nas nossas vidas. Todas as coisas convergem para ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim.
Todo o restante é apenas um meio. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o autor da vida. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor da terra, dos céus. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Não existe tema mais sublime, mais profundo, mais poderoso, mais importante do que o nome de Jesus. Não existe nome mais lindo, mais santo, mais puro, mais maravilhoso do que o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Não existe mensagem mais sagrada, poderosa e declarada. Não existe assunto mais poderoso a ser pensado. Nós nesta noite estamos reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, aleluia. E como diz uma canção, Ele, Yeshua, o mais belo entre os milhares. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Ele é o centro da revelação bíblica. Em Gênesis, Ele é o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, Ele é o grande libertador de Israel. Em Levítico, Ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, Ele é o grande profeta poderoso. Em Josué, Ele é o grande general conquistador. Em Juízes, Ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Rute, Ele é o grande resgatador da sua herança. Em 1 Samuel, Ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel, Ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis, Ele é o Rei dos reis. Em 2 Reis, Ele é o único rei perfeito e absoluto. Em 1 Crônicas, Ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas, Ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras, Ele é o grande escriba fiel. Em Neemias, Ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther, Ele é o grande intercessor e defensor do seu povo. Em Jó, Ele é o grande redentor que vive. Em Salmos, Ele é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Em Provérbios, Ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Ele é o grande pregador. Em Cantares de Salomão, Ele é o amado noivo da igreja. Em Isaías, Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, conselheiro maravilhoso. Em Jeremias, Ele é a esperança de Israel. Em Lamentações de Jeremias, Ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel, Ele é a glória viva de Israel. Em Daniel, Ele é o majestoso eterno, o quarto homem da fornalha, o ancião de dias, a pedra que destrói os reinos dessa terra. Em Oséias, Ele é o esposo fiel e maravilhoso. Em Joel, Ele é o grande juiz das nações. No vale do Armagedon, que vai vencer e destruir todos os inimigos de Deus. Em Amós, Ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias, Ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas, Ele é o grande missionário. Em Miqueias, Ele é o grande que nasceu na cidade de Belém. Em Naum, Ele é fortaleza do povo no dia da angústia. Em Abacuque, Ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Ageu, Ele é o desejado de todas as nações, a glória da segunda casa. Em Sonfonias, Ele é a magnífica proteção de Deus para o seu povo. Em Zacarias, Ele é o homem do renovo. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça. Em Mateus, Ele é o verdadeiro Messias de Israel. Quem pode glorificar o nome dele? Em Marcos, Ele é ilustre carpinteiro de Nazaré. Em Lucas, Ele é o médico por excelência. Em João, Ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Em Atos, Ele é aquele que derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Em Romanos, Ele é o grande justificador. Em 1 Coríntios, Ele é vitorioso, Senhor da igreja.
igreja. Em 2 Coríntios Ele é o esposo fiel da igreja. Em Gálatas Ele é o libertador dos escravos da lei. Em Efésios Ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses Ele é a alegria superabundante da igreja. Em Colossenses Ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses Ele é Jesus que vai vir arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses Ele é o Senhor que vencerá e destruirá o anticristo. Em 1 Timóteo Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo Ele é reto juiz que nos coroará. Em Tito Ele é a bem-aventurada esperança da igreja. Em Filemão Ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus Ele é o autor e consumador da nossa fé, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Tiago Ele é o legislador da perfeita lei. Em 1 Pedro Ele é o sumo pastor e bispos das nossas almas. Em 2 Pedro Ele é o Senhor longânimo. Em 1 João Ele é o advogado fiel. Em 2 João Ele é o amor verdadeiro. Em 3 João Ele é o amor amado da igreja. Em Judas Ele é o Senhor que virá com seus milhares de santos. Em Apocalipse Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Rei das nações, o desejado das nações. Aleluia! Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia, 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 aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Porque dele, por ele, aleluia, para ele são todas as coisas. a ele a glória, bem forte. Pra sempre haver, Com profundas riquezas, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. com profundas riquezas, Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. segura um pouquinho, nós vamos partilhar a ceia do Senhor agora. Eu peço no nome de Jesus que os pastores, por favor, o presbítero Sandro, o evangelista Jair, as esposas dos pastores, venha pegar seu cálice aqui em nome de Jesus e venha subir aqui em nome do Senhor para que possamos juntos
celebrar a ceia do Senhor. Pode vir em nome do Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Para sempre, amém. Evangelista Vinícius também, em nome de Jesus. Pode vir aqui pegar o cálice. Sobe aqui no altar. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Nós temos por hábito você vir aqui pegar o cálice, porque a mesa está preparada para você. E essa mesa é para você. Para todo aquele que tem comunhão com Jesus, se batizou nas águas, como Davi se batizou nas águas, essa mesa é para nós. Então, em nome de Jesus, da turma daqui, ó, pode vir aqui pegando o seu cálice, indo para o seu lugar, e vamos juntos partilhando a ceia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, com profundas riquezas, vamos lá. Com profundas riquezas. Vamos esperar uns pelos outros, depois eu vou ensinar para você como você vai fazer aqui. Amém? O saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. os irmãos aqui podem vir em nome de Jesus. Quão profundas Isso, pode vir. riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. bem forte a Ele a glória, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A mesa é para todos, amém? Todos aqueles que têm comunhão com Jesus, a Ele a glória. O pessoal de cima pode descer também, em nome de Jesus. O pessoal daqui também pode vir. Pra sempre, amém. Só as vozes, a Ele a glória, bem forte. Pessoal do som também pode vir em nome de Jesus. Pra sempre, amém. Você pode olhar para quem está do seu lado, quem está do seu lado direito e esquerdo, e dizer: nós somos irmãos, pertencemos à mesma família. E na família de Deus não tem filhos especiais. O altar onde houve ali a crucificação do Gólgota, o lugar da crucificação, nós temos a ideia de um monte alto, mas segundo a tradição lá, era um lugar de passagem assim, ó, uma rua, e todo mundo passava e via Jesus crucificado. O lugar é plano, não existe degrau. E sabe o que eu aprendi com isso?
que diante da cruz, todos nós estamos na mesma posição. Todos nós somos irmãos, somos filhos de Deus. E apesar das nossas diferenças, conflitos, divergências, visões, o que nos une é o amor do Pai. O que nos une é o Espírito Santo. O que faz com que nós venhamos andar juntos é o Espírito Santo. Eu queria que você fosse boca de Deus para alguém e dissesse para essa pessoa: o que nos une, declare para essa pessoa: o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Sabe por quê? Sabe por quê, Sam? Sabe por quê, irmã Simone? Porque Jesus orou. Antes dele ir até o Getsemane, Davi, antes dele ir até o Getsemane, Jesus fez uma oração em João 17, a oração sacerdotal. Família Miranda, e ele disse: eu quero que eles sejam um. Eu quero que eles sejam um. Essa é a oração de Jesus para a igreja. Ele quer que sejamos um. Unidade entre nós. E quando o Espírito Santo de Deus vem, quando o Espírito Santo de Deus vem, Elô, pastor André, as diferenças, as placas, os argumentos, os achismos, as posições, os títulos caem. Todos somos discípulos, filhos de Deus. O cargo mais importante que alguém pode ter não é pastor, não é evangelista, mas é amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Quantos querem ser amigo de Deus? Quantos querem conhecer Jesus aqui? Aleluia. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por sua chaga fomos sarados. Bateria, ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si, aleluia. Ele sofreu para quê? Aleluia. Seu sangue derramou. Para nos resgatar das trevas e nos lava de toda iniquidade. Vamos declarar o nome dele. Jesus, toda vida. Chorabaço, terá canto de mais. Luz do mundo, príncipe da paz, príncipe da paz, maravilhoso, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Será que você pode pôr a mão no ombro dessa pessoa? Jesus.
Deus Emanuel. Se for seu familiar, pode até abraçar. Somos a igreja do Senhor. Jesus. E contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia. Árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Deus Emanuel, Deus Emanuel, Deus conosco, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Recebe nossa adoração, recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe a nossa humilhação nesta noite, Jesus. Aleluia. Levante a sua voz e fale com Ele nesta hora. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia. E um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. E um dia também, eu e você, nós o verei face a face. Quantos querem ver a face de Jesus aqui? Pois assim eu creio, aleluia, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus. Para não, irmão. Desiste não. Ei, não desiste não. Falta pouco. Só um pouquinho de tempo, aquele que virá não tardará. O relógio da eternidade está nos seus últimos minutos. Você não pode parar. Você não pode desistir. Levanta a sua cabeça. Eis que nós estamos perto de receber a nossa recompensa. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Levante seu cálice aí, Pai. Aqui está, Senhor, o cálice da nova aliança do teu sangue, o símbolo
o pão que representa a tua carne que foi partida por nós, e o sangue da nova aliança do teu sangue que foi derramado para nos purificar de todo o pecado. Consagra, Senhor, esses elementos da ceia nesta noite, e que sejamos fortalecidos uma vez mais, cheios do teu Espírito, Senhor. Nos dê visão espiritual, nos dê comunhão e amor, derrama amor sobre os nossos corações, amor sobre os nossos corações, nos encha nesta noite. E aquele que está fraco, aquele que está doente, aquele que entrou aqui, Senhor, se sentindo o pior das pessoas, ele seja tocado pela sua presença, que o Senhor não faz acepção de pessoas. Aleluia. Seja curado pela presença de Deus, seja tocado pela presença do Deus Altíssimo, Poderoso, nesta noite. Eu vejo pessoas que vão voltar para suas posições ministeriais aqui. Eu vejo pessoas que deixaram a sua espada parada, pessoas que trancaram as suas redes no quartinho. Deus está dizendo para você nessa noite: volte a pescar, volte a se colocar na posição de atalaia. Pegue o seu instrumento, pegue a sua harpa, porque eu te chamei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Você é escolhido, chamado pela minha presença, para ser profeta entre as nações. Eu ainda tenho grandes coisas, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, eu ainda tenho grandes coisas para fazer por intermédio de você. Você se sente pequeno, você se sente inferior, você se sente rejeitado, mas como Davi, o Senhor te viu de trás das malhadas e te escolheu. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu tenho uma direção para homens aqui. Deus te levantou como coluna da sua casa, Deus te levantou como sacerdote do seu lar. Se posicione, porque através de você a obra de Deus vai acontecer no meio da sua família. Você se sente incapaz, mas quem capacita é o Senhor. Você se sente fraco, mas quem é sua fortaleza é o Senhor. Você se sente abatido, mas é o Senhor que acalma a sua alma, e Ele é quem apaga todas as suas transgressões. Você serve a um Deus que acalma a tempestade. Aleluia. Que essa noite seja um divisor de águas na sua vida, em nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui. Os pastores estão sentindo. Aleluia, 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 que bom. Aleluia, aleluia. Como é que você vai fazer agora? Você vai virar assim, ó, para não cair, porque nós aqui já derrubamos várias vezes, principalmente eu. Aí você vai fazer assim, vai abrir com muito cuidado. Deu certo aí? Vai. Glória a Deus. Tenta abrir o cálice com muito cuidado. Amém. O texto bíblico diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu, deu graça e disse: esse é meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Aleluia. Portanto, vamos cear, vamos partilhar neste momento.
do pão e do suco da uva, que representa a nossa comunhão com Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Aleluia. Além do rio azul, as ruas ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Já estamos encerrando, cante com alegria. Além do rio azul, aleluia, glórias a Deus. As ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é vida, aleluia, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, aleluia, glórias a Deus. Veio a frase da vida, claro como cristal, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Bem forte. Essa é a nossa esperança. Nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus. Pode levantar suas mãos para o céu. Aleluia. Nós cremos nessa verdade, Senhor. E as portas jamais se fecham. O amor de Deus e a graça e a virtude do Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. Em nome de Jesus. Além do rio azul. Além do rio azul. O amor de Deus, que a graça e a virtude